Você não precisa de um MacBook. Eu vou contar aqui minha experiência nesses 6 meses ali trabalhando com um MacBook, com o sistema da Apple, né, com o iPhone integrado. Eu sou designer e vou contar ali no meu uso, claro. Estou falando de mim. Talvez venderam para você uma ideia de que ter um MacBook vai fazer você ganhar mais, e isso talvez seja verdade em alguns casos, mas no caso de produzir conteúdo para a internet, seja com vídeo, arte, foto, você não precisa de um MacBook. Tem 6 meses que eu comprei um MacBook M4R de 256 GB de armazenamento e 16 GB de RAM. E no meu uso diário, eu vou ser bem sincero com vocês que eu não tenho nenhuma saudade ali do meu Windows. Eu acho o MacBook uma ferramenta fantástica. Uso para várias coisas do meu dia a dia, é portátil, é leve, mas eu vou falar disso mais para frente. O que eu estou querendo dizer aqui é que venderam para você ali uma ilusão de que você ter um MacBook vai fazer as suas criações, os seus vídeos, as suas artes ficarem melhores. E isso não é verdade. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei com Windows ali em várias coisas e o Windows é um sistema que tem seus problemas, mas você consegue sim entregar bons materiais com Windows, a depender, claro, da sua paciência com o sistema de instalar outros programas, enfim. Eu não sei o que falaram para você, se falaram para você que você precisaria de um Mac para vender mais e etc. Mas você com o seu Windows, você consegue vender a mesma coisa e se posicionar da mesma forma. Posicionamento na internet talvez tenha assim a ver com seus equipamentos, a forma com que você fala dos seus serviços, mas tem muito mais a ver com aquilo que você entrega para o seu cliente final e o tipo de conteúdo que você promove, que você produz para vender aquilo que você faz. Tudo ou quase tudo que eu conquistei na minha vida, eu não dependi do Mac para nada. Eu fiz tudo com sistema Windows, né? Que é ali o sistema que a gente tem. Tem o Linux também, mas eu nunca usei. Eu vou falar aqui do meu uso diário, né? Do Windows. O Windows é sim uma ferramenta polêmica. Existem ali alguns problemas do Windows, mas para você ganhar mais, você não precisa de forma nenhuma de um MacBook. O que você precisa para ganhar mais, talvez seja ler mais, estudar mais sobre a sua profissão, talvez seja se posicionar melhor na internet, fotos melhores. Mas o MacBook, hoje em dia, principalmente trabalhando no home office, onde o cliente não vai ver a ferramenta que você está usando, e um aspas aqui, eu acredito que o MacBook e que a Apple vendem. Se você for numa reunião com o MacBook, se você for numa reunião com um iPad, você vai sim vender mais. E eu não estou dizendo aqui que isso não acontece. As pessoas julgam você melhor se você tem um iPhone, um iPad ou um MacBook. As pessoas julgam que você tem mais dinheiro por ter essas coisas. E por isso fecham contratos melhores. Eu não estou aqui para dizer que isso não acontece. Porém, hoje em dia, com home office, você consegue se posicionar melhor, ter uma imagem melhor, cobrar mais caro sem precisar de um MacBook. Vou dar aqui meus pontos positivos e os pontos negativos de ter um MacBook até hoje, nesses 6 meses de trabalho em que eu estou usando ele diariamente no meu workflow ali de processo criativo em várias ferramentas, incluindo ali as que eu já citei da Adobe e outras ferramentas que eu uso, como o Illustrator, que é para marcas, enfim. Pontos positivos. Primeiro, ele é muito portátil. Você consegue colocar, principalmente a versão que eu tenho, que é o Air, você consegue colocar na sua mochila facilmente, transportar para o seu trabalho. Eu, como trabalho híbrido, home office e na empresa, eu tenho essa liberdade de fechar ele, colocar na mochila e levar para o trabalho. Isso é muito bom no sistema Apple, você consegue e ele é muito leve, então isso não pesa na sua mochila, não, se você for de moto, de bicicleta, não vai pesar de forma nenhuma. A outra coisa que é muito boa é o AirDrop, o sistema que a gente já sabe de envio de arquivos pesados para o seu computador. Eu, como gravo vídeos aqui pelo iPhone, quando eu envio para o meu computador para edição é muito mais rápido, muito mais fácil. Fotos e vídeos você consegue transferir com a qualidade mais fiel ao que você gravou e ao que você fotografou, de forma fácil, rápida e simples. E claro, a potência. O sistema Apple é muito potente, principalmente o M4, que tem um processador ultra potente e que às vezes é tão ultra potente que ele dá uma esquentada, eu vou falar disso no instante, mas ele é muito forte para as tarefas que eu uso, que são pesadas, como After Effects, gravar vídeo, editar vídeos em 4K, carrosséis pesados ali em 300 dpi, são coisas que pesam em qualquer máquina, mas aqui é fluido. Você consegue editar coisas de forma muito fácil, muito linear, sem muitos travamentos. O sistema
é muito redondo, você tem coisas ali que ficam abertas por dias e você nem lembra porque não pesa no sistema. Ele tem 16 GB de RAM e isso para o Mac é como se fosse 32 GB de RAM. Então é muita RAM. Você consegue administrar os seus aplicativos ali abertos e nunca aconteceu de um aplicativo fechar porque não tinha RAM suficiente. Essas são algumas coisas que eu destaco ali do sistema como pontos positivos e que me fizeram tomar essa decisão de compra para melhorar o meu workflow. E agora vamos aos pontos negativos. Primeiro, o armazenamento. A Apple cobra muito pelo armazenamento, então as pessoas normais, comuns, são obrigadas a pegar um armazenamento menor e investir ali no SSD externo, que é o meu caso. Então eu tive que sim investir num SSD externo. Isso é ruim porque você tem que transportar. Existem formas de você acoplar ali ao seu Mac, mas você tem que transportar junto com o seu Mac o cabo, o SSD. Isso pode atrapalhar um pouco o seu trabalho no dia a dia. A outra coisa é que ele esquenta um pouco. Por ele ser compacto e não ter ventoinha, ele esquenta um pouco, a depender do uso ali no seu colo, a depender do uso de programas pesados, edições pesadas, isso vai esquentar um pouco e você vai ter não uma perda de desempenho, mas a bateria vai consumir mais rápido, porque quando qualquer equipamento eletrônico esquenta, a bateria tende a ser consumida de forma mais rápida. O Mac esquenta e isso pode incomodar um pouco você. Se você tem esse incômodo, pega a versão Pro, vai gastar muito mais, mas a versão Pro tem uma dissipação de calor melhor. O sistema é confuso. O sistema da Apple ele é muito confuso. Até hoje eu não entendi como se fazem algumas coisas que eu fazia no Windows de forma clara, como por exemplo, ficar na janela do desktop. Eu quero ficar lá. Ele não permite direito, ele chama de mesa, você tem essa dificuldade com o sistema. Eu tenho 6 meses e não estou acostumado ainda. Os atalhos são um pouco diferentes, isso pode atrapalhar você e o seu trabalho. E claro, o preço de um MacBook no Brasil não é tão acessível assim para a maioria da população. O preço de um MacBook hoje em dia está R$ 7.000. O meu eu comprei na Shopee, eu peguei uma promoção boa com nota fiscal, com tudo. Vou deixar até o link aqui para quem quiser. Eu peguei lá e foi excelente. Recebi na caixa, lacrado, com uma garantia Apple, com acessos Apple, enfim. Você consegue sim comprar aqui no Brasil de uma forma mais barata, porém o preço ainda é a grande barreira entre muita gente que quer adquirir um Mac para trabalho e quer sair do Windows, né? O preço tem essa barreira e eu moro no Brasil, não sou trouxa, eu sei que o Mac é muito mais caro e com o valor de um Mac você compra um Windows topado, gamer, um notebook realmente de alto nível. Existe aí Mac Mini, né, que é o Mac Mini, que é tipo um PC da Apple, o M4 Pro, o Mac Mini, você consegue aí de um preço bem acessível. Se você não quer portabilidade, se você quer apenas um computador fixo para ficar na sua casa, na sua residência, ou então no seu trabalho, para que você possa trabalhar com ali o ecossistema da Apple, né? Minhas últimas impressões são que você às vezes tem essa ilusão de que se você tiver um Mac, as suas criações vão ser mais bonitas, você vai ter mais. Isso é ilusão, certo? Compre um MacBook quando você puder. Não faça loucura de adquirir um MacBook sem ter condições de pagar, porque você acha que o seu trabalho é esse, então você tem que ter o melhor equipamento, sendo que você não tem condições ainda. Trabalhe com seu Windows, estude com seu Windows, faça tudo com seu Windows, para que quando você tiver condições, sim, você pode adquirir um Mac para melhorar ali o seu trabalho, se você trabalha com as plataformas que eu falei aqui e se você tem um ecossistema ali da Apple. Não adianta ter um Galaxy, um relógio da Samsung, um aparelho da Samsung e comprar um Mac, porque isso vai atrapalhar muito você e a sua vida. Quer adquirir um Mac? Adquira para melhorar o trabalho que você já faz, o seu sistema de trabalho, e não apenas para pôr status ou algo do tipo, alguma mentira que contaram para você. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, tem muitos vídeos como esses aqui. E se você tem uma opinião contrária ou concorda comigo, comenta aqui que eu quero ouvir a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!